Veja, na parte anterior eu disse que a escolha do assunto, né, era para ser um assunto bem, assim, digamos, simples, né? Um assunto corriqueiro, que vocês com certeza devem já ter visto alguma campanha como essa. E o roteiro da HQ, como eu disse na parte anterior, ele é um pouco diferente. Na verdade, eu creio que ele seja bem mais diferente do que o roteiro de cinema. Então isso vocês entenderam, né? Não vou mais falar sobre isso. Bem, então em que vai consistir o roteiro da HQ? Na HQ nós vamos trabalhar com o espaço. Então, se no cinema o que limita a criação da cena, o que você vai colocar na cena, quantas cenas você vai colocar, o que é? É o tempo de duração da fita, né? Vamos dizer assim, é o tempo que o filme vai ter. Então, se o filme vai ser uma longa metragem de 2 horas, 3 horas, que cena nós vamos cortar, que nós vamos incluir aqui. Então, na HQ, você vai ter o que? Você tem, primeiro, a revista, quantas páginas vão ter a revista, tá? Quantos quadros, né, ou painéis você vai ter por página. Porque alguns dizem painéis e outros quadros, né? Então, nesta nossa atividade, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter apenas uma página, a não ser que vocês queiram montar um material um pouco mais sofisticado. Eu dei como exemplo aqui um cartaz, né, que vai ser fixado numa escola. Então vocês podem utilizar outros exemplos e modelos do material da campanha, mas para não complicar, né, vamos ficar apenas neste material. Vamos imaginar que nós temos que montar uma historinha com no máximo 10, 15 quadros. Como que vocês vão montar esse roteiro? Primeira coisa, pegar uma folha e dividir essa folha para quê? Para que você mostre para o desenhista, porque é um trabalho que você vai ter que... É como se você estivesse imaginando, vocês desenhando o painel, os quadrinhos, tá? Então a primeira coisa é montar a historinha, é o enredo. Depois, quantos quadros essa sua historinha terá? Lembrando que você é limitado pelo espaço. Então o que está limitando a gente aí é o que? É o tamanho do cartaz, é o tamanho da folha. Montada a historinha, nós começamos então a montagem do roteiro. Eu digo o título da história, que pode ser aquele aqui do slogan, né? E a historinha ela tem que estar conectada a esse slogan. Então o slogan é: alcoolismo na escola, na juventude não reprove a sua vida. E a partir disso, você vai montar a história usando como eixos, né, o álcool, o lugar que consome álcool, né, e aí a questão do adolescente na escola. Essa história ela pode ser essa historinha ela pode ser uma história trágica, uma história de superação.
isso a gente não vai interferir. Então, primeira coisa é imaginar a história, fazer um esboço da história. E vocês sabem que na Marvel, antigamente, tinha o Stan Lee. O Stan Lee ele tinha uma maneira de fazer o roteiro muito assim simples, né? Por isso eu pedi o full script, tá? Então, para quem não sabe o que é esse full script, não leu, né? Porque pode ter gente que já vai direto nas avaliações, não assistem às aulas. E não, o full script ele é como se hoje se faz os quadros. Antigamente nós tínhamos uma forma de fazer quadrinhos que era a seguinte: a pessoa bolava a história, fazia um rascunho dessa história num papel de caderno, qualquer papel, enviava para o desenhista e o desenhista a história. Qual seria a minha história, gente? Minha história seria assim, prestem atenção. Eu quero mostrar que na minha cidade, nessa minha historinha, há um bar que vende bebida próximo da escola. Entenderam? Para isso, eu vou desenhar o primeiro painel. O primeiro quadro vai ser assim, um ângulo mais aberto, porque vocês viram na primeira parte que nós falamos sobre ângulos, eles seguem todos os ângulos do cinema, as tomadas do cinema, né? Mais de longe, mais perto, geral, plano aberto. Então um plano aberto que mostrasse a rua, a proximidade do bar, no bar um monte de criança ali tomando Coca-Cola, as crianças ali nessa cena do bar, as crianças tomando Coca-Cola, refrigerante, mas não necessariamente eu coloco lá o bar, digo para o desenhista, olha, eu quero um bar do meu jeito, assim, um bar clássico, aquele bar de cidade do interior mesmo, aquele bar que tem mesa de bilhar, e aí os detalhes, você que vai passar para o desenhista no primeiro quadro, tá? Porque é um full script, lembre-se que vocês têm que desenhar, imaginar o quadro todo para o desenhista ser o mais fiel possível à sua imaginação. Então nessa minha história, eu quero que todo mundo veja o bar num plano maior. Bar aqui, escola aqui, uma avenida que separa o bar da escola, que tem um relativo trânsito, porque é uma BR, né? Em cidades do interior, ainda nós temos BRs cortando cidades. Na cidade de vocês não tem isso, é porque elas já são mais envolvidas, mas aí algumas cidades, muitas cidades, nós temos que a BR, aquela rodovia maior, corta a cidade. Então eu quero que no primeiro quadro que o leitor, a pessoa que vai olhar o meu cartaz, já tenha essa ideia. Porque nos quadrinhos, na HQ, gente, o mais interessante é o controle do tempo. Se eu tenho poucos quadros, né, eu tenho que deixar esse controle do tempo de uma forma acertada entre eu e o leitor. Então, o primeiro quadro meu é esse. O leitor já vai ter uma ideia do bar, da cidade, das crianças ali passando. E segundo quadro, o que vai ter no meu segundo quadro? Aí eu já volto, né, eu faço um plano médio já dentro do bar. Entenderam? A câmera já desce e vai para o bar. Ali eu já vou mostrar as crianças mais perto, uma mesa, e vou mostrar principalmente o meu personagem, vamos chamar ele de Joãozinho. O Joãozinho já está ali no balcão, apontando o dedo para umas garrafas, bebidas, cerveja ali, não importa. Eu sei que nesse segundo quadro eu já vou ter essa cena. E o dono do bar sorrindo, né, ou acenando com a cabeça, ou fazendo um joinha, que vai vender. Tem que ficar implícito, né? Implícito não, gente, é implícito, sim, implícito que o bar vende bebida para adolescente, né? Porque o Joãozinho aí tem a sua faixa de 16, 17 anos, que é o público que nós queremos atingir com essa campanha. Bem, eu tenho esse primeiro quadro mostrando o bar, a escola, a BR, tudo ali num plano maior. Já um plano médio
dentro do bar, mostrando também as cenas das crianças, a mesa de bilhar mais perto, talvez um cachorro ali, vai da minha imaginação. E aí já o balcão e o dono do bar do outro lado do balcão e a criança já apontando ali, o menino já apontando ali para a bebida, né? Então já aquele monte de garrafa, com aquela caveirinha com os dois ossos cruzados assim, tranquilo. E este é o meu segundo painel, tá? Aí eu já vou colocar o diálogo. Lembre-se que no primeiro painel eu até posso colocar uma informação ali, tipo um dia comum na cidade, né? Vejam a nossa tranquila cidade, por exemplo, no quadro 1. No quadro 2 eu já posso colocar com diálogos ou sem diálogos. Se eu for colocar o diálogo, eu já tenho que dizer o roteiro, o script, né? Por exemplo, o balãozinho que vai ser relacionado ao Joãozinho que é o meu personagem. Então eu posso colocar aqui, Joãozinho, oi moço, eu quero uma daquela forte ali. O dono do bar, e aí o balãozinho do dono do bar, eu coloco lá dono do bar. Sim, esta é das boas, é bom para menino como você. Tá? E aí você pode passar para o terceiro quadrinho já, né? E aí você pode até colocar um outro personagem. Então, vamos supor, na minha história, o Joãozinho está com um copo de bebida na mão e aí você pode introduzir um outro personagem, o personagem, vamos dizer assim, que é a consciência do Joãozinho. Ele vai fazer o papel. Então ele chega lá e fala assim, Joãozinho, o que é isso? Você está bebendo? Eu vou falar para sua mãe. E os outros, aí pode ter outras pessoas no quadro que diz, e aí o diálogo você tem que colocar exatamente quem está falando na cena. Mesmo você não desenhando a cena, mas o desenhista precisa saber o que ele vai colocar no balãozinho do João, o que ele vai colocar no balãozinho do outro personagem. Então tudo isso tem que estar, gente, bem marcado. Por isso que chama-se um roteiro num script. Tá? Deu para entender essa parte? Beleza. Agora eu já estou no meu terceiro quadrinho. Nesse terceiro quadrinho, eu posso colocar o Joãozinho, digamos assim, afastando esse seu amigo e dizendo, eu bebo porque eu já sou homem. E aí o diálogo é você que vai ali dizer qual que é o diálogo que está acontecendo ali. Tudo bem, esse quarto quadrinho. Quinto quadrinho, eu já posso colocar o Joãozinho tentando atravessar a BR, tá? Em direção da escola, com os caderninhos dele, atravessando fora da faixa. Então eu posso colocar que todas as mães estão levando a criança. Então, gostaram da minha história? Ela, em 5 quadros, eu consegui colocar a minha história, o meu recado, em 5 quadros. E esse recado ele vai para um painel, né? E esse painel ele vai ser colocado nas escolas, né? Mas está aí, o desenhista vai fazer os desenhos e como que eu vou enviar para ele o que ele tem que fazer em cada quadro. Simples, eu tenho que primeiro colocar no papel painel ou quadro 1 e aí descrever a cena do bar e os possíveis diálogos. Ao descrever o diálogo, o desenhista ele tem que saber qual personagem vai falar aquilo. Então se tiver lá, por exemplo, eu coloco para o desenhista assim, tem 2 pessoas ali na cena, eu coloco, estou doente. Se você colocar só isso, você vai saber, o desenhista vai saber quem está doente, se é o personagem 1 ou o personagem 2? Bem, então eu tenho que colocar a cena, descrever a cena, e se há diálogos ou descrições, eu já coloco ali o diálogo. Quadro número 2, descrevo a cena e também coloco os diálogos. Quadro número 3, da mesma forma. Quadro número 4, da mesma forma. E aí vocês podem colocar fim, aquela final, ou continua num quadrinho, né? E eu sugeria também essa minha historinha que eu contei anteriormente, um 6º quadradinho mostrando só as coroas e flores na frente da escola, dizendo que houve uma morte ali.
Mas vocês podem fazer histórias mais positivas. Essa minha é negativa porque é um problema sério. O alcoolismo é um problema sério. No adolescente é um problema sério. Então eu estou colocando dessa forma. Agora, vocês precisam...